Bruno, ele é advogado sindical, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduado em Processo Civil e do Trabalho pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele está fazendo mestrado também em Processo Constitucional pela Universidade Lomas de Zamora, da Argentina. Professor, primeiro, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite para essa live. E o tema da nossa live hoje é ferramentas atuais para evitar a demissão coletiva. Então, antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, quais são as condições por uma demissão coletiva hoje, de acordo aí com a reforma trabalhista que tivemos em 2017? Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Muito obrigado pelo convite e toda a paciência que você teve em me explicar questões de tecnologia. Muito obrigado, realmente, pela oportunidade. Bom, é um dos temas hoje mais da área do trabalho, um dos temas mais discutidos e de grande relevância, não só para o meio acadêmico, como também para toda a sociedade. E hoje a gente tem aí as famigeradas demissões coletivas. De 2017 para cá, houve uma mudança com a reforma trabalhista, em específico esse ponto, que tratava, antes de 2017, alguns requisitos que impediam a empresa de realizar demissões coletivas. Por exemplo, informar o sindicato da categoria, tentar realizar negociações, impedindo, ou pelo menos apresentar para o empregador, apresentasse um motivo justo para que ocorresse essa demissão coletiva. Porém, de 2017 para cá, a reforma trabalhista tratou de forma equivalente as demissões individuais, plurimas e aquelas que são as demissões em massa. O que significa isso na prática para o aluno que está assistindo ou para as pessoas em geral? O que significa isso? A empresa, hoje, ela não precisa justificar o motivo de realizar uma demissão coletiva. E isso de certa forma, é bastante sério aí na nossa realidade nos últimos dias ou últimos meses. Então, é um ponto extremamente importante. Professor, para mim aqui o seu som está um pouco abafado. Vamos experimentar sem o fone para ver como é que fica? Sim. Deixa eu só te assistir. Só um instantinho que ele vai tirar o fone para mim. Sim. Melhorou? Sim. Melhorou. Sim. Vamos continuar, eu acho que tá melhor. Então, entendido, né, esse contexto aí sobre essas demissões coletivas, né? Agora, entrando propriamente no assunto desse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, né? Nas últimas semanas, o governo ele liberou algumas MPs, né, algumas medidas provisórias, e a gente pode destacar a 927 e 936, que de uma forma mais destacada trabalha questões de enfrentamento no que diz respeito às leis trabalhistas. E quais são, né, essas ferramentas, então, que essas MPs trabalham, que elas colocam como uma forma de prevenir, de preservar os empregos, né, ou de evitar essas demissões? Sim. Vou tratar sobre esse tema complexo, né? Vou fazer breves citações dessas ferramentas. O que, a princípio, seriam essas medidas provisórias? Elas estão voltadas para diminuir o impacto do isolamento social e da dificuldade que o empregador tem para sua produção. Então, tanto a medida provisória 927 quanto a 936, ela pontua ferramentas que, segundo os estudos feitos pelo Poder Executivo, iriam diminuir o impacto desse período que nós vivemos na relação de emprego. Com isso, evitaria as demissões. Então, para a gente ter uma noção breve aí, tem alguns pontos relevantes da medida provisória que eu gostaria de falar. A primeira delas é que o acordo individual escrito, ele passa agora a ter uma prevalência sobre as convenções coletivas. Então, isso significa que eu posso celebrar um contrato entre
empregador e empregado, um contrato individual, e ele teria força de lei e, inclusive, superando a convenção coletiva. Isso é uma oportunidade jurídica que amplia a relação e desburocratiza a relação aí para acordo coletivo. A segunda é que o empregador poderia, a fim de evitar a demissão, ele poderia antecipar as férias, adotar um teletrabalho com oportunidades, poderia conceder férias coletivas, ele poderia ainda adiar o recolhimento do fundo de garantia. São pontos em que as medidas provisórias elas trouxeram aí ferramentas para evitar as demissões. Uma das ferramentas importantes é o regime especial de compensação de horas, o banco de horas, que significa o quê? O empregador pode celebrar um contrato individual com o empregado para que ele fique em casa e depois ele compense essas horas num limite de 2 horas diárias até 18 meses após o encerramento da pandemia. Isso é um período muito grande e que permite, aí, do meu ponto de vista, garantir a manutenção do emprego e garantir toda a efetividade da relação nesse período tão caótico. Professor, não sei se eu entendi correto, mas muitas dessas medidas que foram propostas, principalmente na MP 927, eram medidas já previstas na CLT, porém houve uma flexibilização para que, em decorrência desse momento. É isso? Sim, perfeito a sua colocação. Na verdade, todas as ferramentas que eu citei eram ferramentas que já estiveram, ou pelo menos tinham previsão legal, principalmente na CLT. Então, eram ferramentas que existiam, mas que eram ferramentas com uma maior rigidez. O que a MP 927 fez? Ela relativizou, ela mitigou as exigências para o uso dessas ferramentas. Então, é muito importante e perfeita a sua ponderação. Exatamente isso. Inclusive, né, na última semana a gente teve uma live com a professora Aline, que também é advogada, faz parte do nosso corpo docente ali do curso de Direito do Unifagoc, e a gente falou um pouquinho aí também sobre essas flexibilizações. Mas, Bruno, não sei, talvez como um leigo na área, mas eu acredito assim, que uma das medidas propostas que está ali na MP 936, que talvez seja a que mais chame a atenção aí do empresário, por questões financeiras, e até por questões de produção também. Eu acredito que muitas tiveram que parar suas produções por falta de matéria-prima, por inadequações aí do ambiente de trabalho. Eu acredito que uma das medidas que mais chama atenção é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, explica para a gente o que é essa suspensão e como que ela pode acontecer. Sim. O primeiro ponto é que a MP 936 ela traz aí um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Então, a 936 é uma medida emergencial para garantir aí da manutenção do emprego e, principalmente, da renda dos trabalhadores. Então, um ponto relevante. O que é a suspensão do contrato de trabalho, tecnicamente falando? Consiste na suspensão da prestação do serviço e a paralisação por parte do empregador na obrigação principal do contrato, que é o pagamento do salário. Então, você tem a suspensão da prestação do serviço pelo empregado e a paralisação da obrigação principal por parte do empregador, que é o pagamento do salário. Bom, ela trouxe, a MP 932, ela trouxe essa possibilidade. Então, ela trouxe regras que permitiam ou que permitem ao empregador suspender o contrato de trabalho, e aí por até 60 dias. Em contrapartida, o empregador garante pelo mesmo período a estabilidade do seu empregado. Isso significa o quê? Que para a manutenção do trabalho, o empregador pode suspender esse contrato mediante um acordo escrito, e, em contrapartida, ele garante que, ao término desse contrato, pelo mesmo período,
o trabalhador não pode ser demitido. Então, criou-se, além da suspensão, vinculou a suspensão a uma estabilidade aí, pelo período igual ao utilizado no contrato. Isso foi de extrema relevância. Perfeito. E como que funciona esse acordo, né, essa pactuação? Precisa haver um consenso do colaborador para aderir a essa medida? Sim. A MP traz que há uma forma de consulta do empregado relativa ao seu salário. Então, ele cria formas ou ferramentas para que ocorra a suspensão do contrato de trabalho. Então, para uma determinada faixa salarial, há necessidade de um acordo individual ou um acordo coletivo. Então, você tem aqueles trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos, se não me falhar a memória, 3.035, esses trabalhadores podem celebrar por acordo individual com o empregador essa suspensão do contrato de trabalho. Trabalhadores que recebem acima desse valor de 3 salários mínimos tem que ser um acordo coletivo. Então, aqueles trabalhadores que possuem um salário inferior a 3.135, eles podem o quê? Celebrar um contrato, um acordo individual para a suspensão do contrato de trabalho. E eu queria aproveitar a sua pergunta e dizer o seguinte: nós estamos falando de uma ONP que ela busca a garantia do emprego, e a gente está falando de uma ONP que garante a renda. Então, a suspensão do contrato de trabalho, dentro dessas taxas salariais, ela tem uma contraprestação, que significa o quê? Há uma necessidade do governo federal em garantir a renda desses trabalhadores que tiveram seu contrato suspenso. E o que foi feito nessa MP? Com base no faturamento no bruto das empresas no ano calendário de 2019, você tem 2 formas de manutenção da renda. A primeira manutenção de renda é quando a empresa tem um faturamento de 4,8 milhões. Isso significa o quê? Ela teve uma receita bruta anual, ano calendário de 2019, de até 4 milhões e 800 mil reais. Se essa for a faixa da renda bruta dessa empresa, o que ocorre na suspensão do contrato de trabalho? A empresa não arca com nenhuma parte dessa ajuda emergencial e o governo federal arca com 100% do que esse trabalhador deveria receber no caso do uso do seguro-desemprego. Então, é como se ele utilizasse o seguro-desemprego de forma emergencial e a empresa não arca com nenhum valor. E 100% do que ele receberia do seguro-desemprego, ele vai receber, e a partir do registro desse acordo individual, 30 dias após esse registro, ele vai receber aí esse auxílio emergencial. Já as empresas que têm uma receita bruta anual acima de 4 milhões e 800, elas devem arcar com 30% do salário desses trabalhadores e o governo federal arcará com 70% do valor que seria equivalente ao seguro-desemprego. Com essas 2 ferramentas, essa medida provisória, do meu ponto de vista, ela consegue um sistema, uma relação grave social que a gente vive, ela consegue, de certa forma, amenizar o impacto financeiro na vida dos trabalhadores e dos empregadores. Então, você tem essas 2 vertentes aí, muito importantes para a MP 930. E uma coisa, então, que é importante destacar, o colaborador que ele entra nessa medida, ele não necessariamente vai ganhar o seu salário, o mesmo valor do seu salário, vai ser por meio de uma tabela, né, do seguro-desemprego. Na verdade, é feito um cálculo ou o valor ele receberia do seguro-desemprego. E aí você chega a um valor X para o cálculo do seguro-desemprego e, dependendo do faturamento da empresa, ele recebe 30% do seu salário pela empresa e 70% desse hipotético seguro-desemprego. No caso de empresa que tem um faturamento superior a 4,8 milhões, ele recebe 100% desse cálculo do seguro-desemprego. Beleza.
Então, importante, Professor, pode ter uma variação. entendi. Inclusive, o senhor citou aí na sua fala que essa suspensão ela pode acontecer no período de até 60 dias. Sim. Então, eu queria saber, né, assim, decorridos esses 60 dias, né, como que vai ser essa volta? Né? Isso pode acontecer antes e como que pode acontecer essa volta? Sim. Há uma possibilidade do empregador encerrar essa suspensão do contrato de forma antecipada. Então, como será restabelecido esse trabalho? Pode ser por alguns requisitos. O primeiro e o mais importante, o que a gente torce para que ocorra, é a cessação do estado de calamidade. Então, cessou o estado de calamidade reconhecido pelo governo, cessa essa suspensão do contrato de trabalho. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade fica a antecipação a critério do empregador. Isso significa o quê? O empregador, analisando a sua cadeia produtiva, resolve o quê? Resolve interromper essa suspensão do contrato de trabalho e convocar os trabalhadores para o retorno aí da sua atividade. Ele pode fazer isso a qualquer momento, desde que os trabalhadores sejam avisados com 2 dias de antecedência. Então, esse é um outro ponto aí de grande importância. E, ao final, eu até quero comentar com vocês o nosso cenário aqui da cidade. Eu presenciei e analisei algumas empresas, isso é muito boa, que suspenderam os contratos de trabalho e uma semana depois elas encerraram essa suspensão e convocaram os trabalhadores para poder voltar à sua atividade. Qual o requisito para quando isso ocorra? Que o trabalhador seja avisado com 2 dias de antecedência. E aí ele volta, restabelece todas as obrigações e o contrato continua normalmente. E a última hipótese é quando o contrato, a suspensão se encerra mesmo, a previsão, porque o que é importante é que o trabalhador também tenha uma segurança jurídica. Ao assinar um acordo individual, que a farta salarial da grande massa de trabalhadores, é que até 3 salários mínimos, é que ele saiba o início e o fim. Porque ele também pode se programar, porque mesmo com a manutenção da renda, como você mesmo ponderou de forma muito brilhante, não é 100% do que ele ganha. Há uma redução que é o cálculo do seguro-desemprego. Então, quando ele assina um acordo, ele sabe, início e fim, isso permite a ele também se programar. Uma coisa do que. E essas medidas, elas trazem alguma restrição de quantas vezes a empresa ela pode lançar mão dessa medida? Por exemplo, você citou aí que uma empresa suspendeu o contrato e depois de uma semana chamou de volta. Ela pode, existe alguma restrição? Ela pode novamente lançar mão disso? Olha, isso é uma pergunta que ela possui grande relevância e diversos escritórios de contabilidade procuram, às vezes, tirar a dúvida da interpretação de um dos artigos da MP 936, do ponto de vista da leitura desse artigo, sem fazer nenhuma aplicação, porque isso ainda não sequer foi submetido ao Poder Judiciário, espero que não vire tudo judicializado, mas pela leitura dele, do ponto específico da MP, a empresa pode utilizar por 30 dias, renovando por mais 30. Ou ela pode utilizar os 60 dias de forma conjunta. Do ponto de vista técnico, pela leitura desse artigo da medida provisória, deixa claro que a empresa que utilizar por 30 dias e revogar, ela poderá utilizar por mais 30 dias uma nova oportunidade. Se a empresa utiliza 60 e revoga, ela não teria mais 30 dias para poder utilizar. Então, qual o conselho que a gente sempre dá aí, né, na atividade jurídica? É que a empresa sempre privilegie 30 dias. Porque ela pode, de certa forma, analisar que esses 30 dias foi suficiente, ainda tendo a oportunidade de prorrogar por mais tempo. E se ela pede 60 e revoga, fica inviável a prorrogação, porque ela já queimou os 70 dias aí com o seu direito. Pessoal, a gente está aí na live falando sobre
ferramentas atuais para evitar a demissão em massa, conversando com o professor advogado Bruno Esquisato. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você pode comentar aqui, depois a gente vai separar um momento para isso também. E se você conhece alguém que possa haver alguma dúvida sobre esse assunto, compartilhe também essa live. Agora, professor, quando há essa suspensão de contrato, existe também alguns benefícios que devem continuar? Como que funciona isso? Sim. Como nós começamos a falar, e eu falei da suspensão do contrato de trabalho, do conceito, eu disse que estava suspensa a prestação do serviço e a obrigação principal do empregador. Mas as obrigações acessórias, como vale-refeição, vale-refeição, vale alimentação, plano de saúde e etc., esses benefícios acessórios, eles devem ser mantidos. Isso está expresso lá na MP. Então, o que está suspenso é a obrigação principal que é a salarial. Os outros benefícios, plano odontológico, enfim, diversos outros têm que ser mantidos aí por parte do empregador. Perfeito. Diante desse cenário, né? Isso vale transporte não, porque não vai ser. Eu acabei me confundindo, mas o vale transporte não, porque ele não está se locomovendo para o trabalho, não é o contrato dele. Perfeito. E aí, professor, nessa situação que a gente, né, se encontra, as empresas elas têm uma série de possibilidades, né, de coisas para recorrer. As próprias MPs oferecem mais de uma possibilidade, né, como a redução da jornada de trabalho, como as próprias medidas da MP 927 também. Qual que seriam, então, os benefícios dessa medida específica, né, da suspensão temporária de trabalho? O que seria de benéfico nessa medida específica? Fábio, da visão do empregador, permite que ele desafogue um custo fixo que ele tem com questão salarial. E isso hoje, se não me engano, a folha de pagamento hoje ela é muito onerosa da carga tributária e de diversos indicadores para o empregador. Então, se você tem um impacto na esfera do consumo dos produtos, consumo final dos produtos na cadeia produtiva, aquele que produz, ele sofre o primeiro impacto é a despesa com o pessoal. Então, o que ocorre? Qual o benefício? É que ela pode, e nós mencionamos só a suspensão do contrato, mas tem uma outra ferramenta importante, que é a redução da carga horária. Então, a empresa, ela tem a ferramenta da suspensão do contrato, mas ela pode também reduzir a carga horária do seu trabalhador, pagando a ele de forma proporcional com a hora trabalhada. Isso retira deles o quê? Um gasto relevante com a mão de obra. E uma outra coisa importante também é o adiamento do recolhimento de fundo de garantia. Então, a ANP trouxe um ponto que está sendo um pouco explorado e de pouco conhecimento de forma geral, que é o que? A prorrogação do recolhimento do FGTS. Então, a empresa ela pode postergar o recolhimento do FGTS desse trabalhador. Isso é um ponto, ao meu ver, de grande relevância, de grande benefício, que nós estamos falando de uma alíquota de 8% sobre a folha de pagamento. Então, nós temos aí que considerar que isso é relevante e a ANP trouxe um benefício ao empregador. Professor, além da questão do critério de faturamento, né, que não traz uma restrição, mas traz um direcionamento de que forma que vai se dar a suspensão para cada tipo de empresa, existe alguma restrição, alguma outra restrição que determine quais empresas podem lançar a mão dessa medida ou de outras medidas previstas pelas MPs? Não, você no sentido assim, a empresa utilizar o benefício da suspensão do contrato de trabalho, ela pode utilizar, não há nenhuma restrição quanto à natureza, à cadeia produtiva, não há nenhuma restrição vinculada à atividade econômica da empresa, o que se tem é a modalidade que ela pode escolher dentro do seu faturamento. Então, na verdade, que ela tem uma trava, que ela está enquadrada
com uma receita bruta anual acima de 4,8 milhões, ela não pode deixar de arcar com 30% aí do salário. Então, você tem esses dois requisitos aí. Entendi. E com relação, falando agora da nossa região, do Polo Moveleiro em Upar, como que estão assim os números de empresas que têm feito uso dessa medida, né? Sim. Até uma questão extremamente relevante. Hoje, para você ter uma noção, e para todo mundo ter uma noção, a gente tem aproximadamente, esse número nunca é exato, porque você tem aquele âmbito formal e informal do número de empresas da nossa região. Então, hoje você tem aproximadamente 380 empresas, mas esse número pode variar devido à informalidade. Para você ter uma noção, na cidade de Barra, que é a base territorial de um dos sindicatos que eu advogo, que é o dos trabalhadores em fábrica de imóveis, foram 77 indústrias que protocolaram algum tipo de suspensão ou redução da carga horária. Então, são 77 indústrias que utilizaram dos mecanismos da MP 916. E a gente tem um número reduzido de 3 indústrias que utilizaram o mecanismo de banco de horas da 927. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um universo até que pequeno, se considerar 382 indústrias, assim, na formalidade, a gente tem um universo pequeno de empresas que notificaram o sindicato da categoria profissional sobre o uso aí da suspensão comprada da redução da carga horária. Então, a gente tem esse cenário. Esse cenário, retirando aí aquilo que possa ser considerado ausência de notificação e outros fatores, isso, de certa forma, é animador. Então, se você tem um número, 77 indústrias que utilizaram dessa ferramenta, ao contrário, simples, você tem o quê? Que as demais não precisaram utilizar desse mecanismo para a manutenção do emprego e da vida. Então, é um número, não é o ideal, mas é um número bom, um cenário que vislumbrava aí há 2 semanas atrás. Então, é um número que a gente considera um número razoável, vamos dizer assim. Então, só reforçando, foram 3 indústrias que aderiram ao banco de horas e 77 que aderiram ou à suspensão ou à redução de jornada. Exatamente. Porque uma coisa interessante a mesma indústria pode utilizar a redução e a suspensão do contrato de trabalho. Então, na verdade, esse número de 77 aqui, eu poderia até apresentar algum dado mais específico, mas acho que o nosso objetivo não seria esse. Mas é possível você analisar dentro das 77 indústrias, você tem a mesma indústria que utilizou para um número de funcionários a redução e para outros a suspensão do contrato de trabalho. E nós tivemos 4 indústrias que suspenderam e aí 2 semanas depois elas revogaram a suspensão. Isso é muito importante. E esse cenário ele é de quanto tempo? Como a Conexão falou. Esse cenário, esses dados são de quando? São do decreto do prefeito que colocou a indústria no dia 12 de abril, vetou no dia 13, se não me engano, e aí elas voltariam no dia 15 de abril a suas atividades. Então, os nossos dados, eles consistem do dia 15 até hoje à tarde, que eu pedi a informação, que foi quando houve o retorno aí das atividades pelo decreto do prefeito. Muito bom. E, professor, existe, né, dentro da sua experiência, daquilo que você tem orientado, essa suspensão, o que o empresário, né, que ainda não está planejando, pensando qual atitude tomar, o que ele precisa pensar, o que ele precisa observar antes de aderir, principalmente à questão da suspensão contratual? Sim. Eu atuo tanto na defesa do trabalhador, quanto muitas vezes na defesa da empresa. O que eu pude perceber em relação à utilização dessas ferramentas?
a ausência de informação e alguns pontos que o empregador deve levar em consideração para a utilização desse ferramenta. Ele precisa planejar a suspensão do contrato de trabalho. Então, tem que se fazer um planejamento produtivo, um planejamento voltado para o período. Igual nós mesmos conversamos aqui sobre se ele vai utilizar 30 ou 60 dias. Tem que se fazer um planejamento de forma adequada com dois princípios: a sua carteira de pedido e a sua capacidade produtiva. Então, ele tem que adequar, e eu vejo grande dificuldade nessa adequação. A segunda é evitar efeito manada. Se eu tenho aqui diversas indústrias, um exemplo aleatório, que produzem estofados, aí as indústrias que produzem estofados começam a suspender o contrato de trabalho, eu vou suspender porque eu vou competir com ele, então é melhor eu suspender. Isso é um problema que a gente está acompanhando, que não deveria ocorrer isso. Mais uma vez eu digo, capacidade produtiva e carteira de pedido. A segunda é analisar juntamente com o seu jurídico ou com o seu contador as penalidades pelo descumprimento. Porque uma coisa relevante da MP é que ela deixa claro que, uma vez suspenso o contrato de trabalho, não pode haver nenhum tipo de prestação de serviço por parte do empregado, inclusive o teletrabalho. Então, a gente começa a ver a utilização do funcionamento, tem que estar atento a isso. Porque se for fiscalizado e perceber que houve uma utilização errônea, as penalidades são muito sérias e muito caras, vamos dizer assim. E, por fim, o conselho que eu dou é que o BAR ganhou recentemente a capital estadual da indústria moveleira. Mas antes nós éramos a cidade Carim, continuamos sendo a cidade Carim. Então, se privilegia a cidade Carim em detrimento da só a cidade da capital estadual do Polo da Beleza. Seria esses conselhos aí que eu daria. Perfeito. Professor, a gente tem a participação aqui da Dani, e ela está perguntando: no caso de academias, pode-se utilizar a MP para suspender os contratos? Por quanto tempo? Além disso, também podem postergar o FGTS? Sim, a primeira pergunta, você repete para mim, por favor, que eu não tenho entendido. No caso de academias, podem utilizar a MP para suspender os contratos? Sim, ela pode utilizar. E aí ela vai olhar para a questão do tratamento, inclusive a questão do FGTS também pode usar. Tá? E o tempo aí é pelos mesmos 60 dias. Isso. E eu volto a dizer, tem uma questão relevante aí, que não há um PNAE ou uma atividade econômica específica para a utilização do recurso. Tá? Então, não há essa necessidade. Porque só se o PNAE, eu vi que ela perguntou sobre uma academia, não é isso? Não há problema nenhum em utilizar esse dispositivo aí da MP. Tá joia? Perfeito. A professora Aline também está participando aí. Ela está perguntando: a empresa pode usar no mesmo setor a suspensão e a redução de jornada? Jornada salário? Ou seja, suspende alguns empregados e reduz a jornada de outros do mesmo setor? Sim, primeiro agradecer a presença da professora Aline, uma pessoa com a qual eu aprendo muito. É uma honra ter a professora Aline. A professora Aline, ela pergunta se havia alguma discriminação em relação aos trabalhadores. Por quê? Porque se eu escolho dentro do mesmo setor um grupo de trabalhadores que vai ter o contrato suspenso e mantém do outro, via reflexo, eu estaria o quê? Reduzindo o salário de um em detrimento do salário do outro dentro do mesmo setor. Como isso ainda não há uma resposta definitiva, que você tem, são acadêmicos e a parte da doutrina debatendo sobre isso, o meu ponto de vista é que o mesmo setor, na cadeia produtiva, tem que ocorrer a suspensão ou a redução de forma unificada, mesmo respeitando aqueles que defendem que, se é contrato individual, a suspensão ou a redução da carga horária, eu estou falando de individualização dentro do mesmo setor, e, portanto, seria possível. Então, você tem esses dois posicionamentos. O meu, na condição de advogado, eu ficaria com o primeiro.
que seria a impossibilidade no mesmo setor criar essa discrepância, porque via reflexo você reduziria os salários, né? Entendi. E, professor, tem mais algum ponto que o senhor gostaria de destacar, que o senhor acha que é importante as pessoas observarem dessas MPs? Sim, eu gostaria de observar, já que eu tenho essa oportunidade, um ponto de extrema relevância, que as indústrias, e eu deixei por final isso, precisam, como a MP trouxe, uma relação de acordo empregador e empregado, as empresas precisam ter um canal de comunicação mais claro em relação aos seus empregados. E isso precisa ficar bem nítido nessa relação, para que não ocorra futuros pedidos de nulidade desses acordos. Então, a empresa, como ela exerce um poder diretivo, ela exerce uma relação de tanto econômica, ela deve, ao menos, deixar claro e bem claro ao trabalhador quais são os direitos, quais são os valores que ele vai receber. E isso cabe ao empregador nessa relação. Eu acho que eu pude perceber nessas 2 semanas, acompanhando diversas empresas, acompanhando diversas fábricas, diversas negociações coletivas, que aquele empregador que consegue comunicar de forma clara com os seus empregados, ele tem sucesso na aplicação dessas medidas provisórias. Se me permite, posso só responder a pergunta, que eu acho que ela já fez a mesma pergunta 2 vezes, da Dani. Ela pergunta sobre uma questão que foi até julgada agora, recente, pelo Supremo Tribunal Federal, que eu acho relevante, se esses acordos de redução de salário, esses acordos de suspensão de contrato de trabalho, eles deveriam ter a anuência do sindicato profissional, baseando-se nos artigos 8º e os demais da Constituição Federal. O que ocorreu? Na verdade, há uma discrepância entre anuência, o sindicato dar anuência, e o sindicato ser comunicado. A comunicação ao sindicato, ela não tem. Há essa previsão na MP, não era isso que estava sendo relativizado. O que foi relativizado, do meu ponto de vista, de forma errônea, mas é uma decisão judicial, a gente pode questionar, mas não descumprir. É que os sindicatos não precisariam, nesse momento excepcional, dar anuência a esses acordos que nós mencionamos aqui ao longo da live. Então, é importante isso, Dani, a Dani ficou para a gente aí, Dani, professor de Educação Física da Unifagoc, uma honra ainda, é que os sindicatos devem ter comunicados. Um exemplo claro, a comunicação das indústrias ao sindicato profissional permitiu que na nossa live nós tivéssemos esses níveis de 77 indústrias, 4 indústrias que eu mencionei anteriormente. Essas indústrias não precisavam da anuência do sindicato. Elas simplesmente comunicaram quais eram os funcionários que tiveram os contratos suspensos ou que tiveram a carga horária reduzida. Agora, com esses pontos aí, e com a resposta, acredito ter sanado a dúvida da Dani, eu acho que é relevante. E é justamente esse ponto dos sindicatos que é o que estava gerando a grande polêmica, né, na MP, que estava sendo discutida no STF. Sim, exatamente. Por quê? Porque se confundiu o conceito de comunicação com aquilo que o STF estava julgando. O que o STF julgava era se o sindicato tinha poder para dar anuência ou barrar essas aplicações da MP, quando se falava de suspensão ou redução do contrato de trabalho, com base na Constituição, enfim, qual bloqueio. O que o STF, com maioria, decidiu que, nesse caso excepcional que a gente está vivendo, não era necessário, por questões relevantes como segurança jurídica. Eu, pessoalmente, tenho argumentos contrários, mas foi uma decisão que, para esse momento, você tem que respeitar, porque havia mesmo a necessidade de segurança jurídica. Mas a MP ainda assim mantém a necessidade que o empregador comunique, ele informa os sindicatos
profissionais de cada categoria que fez essa suspensão do contrato de trabalho. Perfeito. Professor, eu quero aproveitar que a gente está com tempo ainda e queria te fazer uma pergunta minha. Agora, pensando numa outra perspectiva, né? Uma vez que nós somos também uma instituição de ensino superior, você é um professor. Para você, o que um aluno, né, que está estudando e está no curso de Direito, o que ele pode aprender, tirar de lição desse momento que nós estamos vivendo aí, com tantas mudanças que atingiram também a área jurídica, a área do direito? Eu acho que o aluno, específico do curso de Direito, mas todo aluno de graduação, ele tem que analisar esse momento como uma mudança radical na forma como se estabelece a relação aluno-professor e como no futuro vai se estabelecer as relações profissionais, independente da escolha da sua profissão. O aluno de direito ele vai ter que compreender, ou ele precisa compreender, com essa nova realidade, que a tecnologia tem que ser cada vez mais usada no âmbito jurídico. E ela deve ser cada vez explorada para dar agilidade no âmbito do direito. E isso é uma coisa que eu acho que por tentar se extrair algo positivo desse momento, eu acho que os alunos podem tirar o que a tecnologia pode permitir para capacidade de transmissão de conhecimento e a celeridade pessoal. Hoje a gente tem ferramentas de grande relevância para se fazer reuniões, para se fazer todo tipo de contato profissional, por que não trazer isso para o direito, como, por exemplo, evitar que clientes, advogados se desloquem em grandes cidades, podendo fazer audiências com a mesma segurança jurídica, com a mesma eficiência, porque nós dois estamos conversando. Imagine isso, o aluno vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que aprender a lidar com essas ferramentas, e aí entra a questão da privacidade, do seguro profissional e da ética profissional. Eu acho que para o aluno do curso de Direito, ele tem que tirar daí, mesmo uma coisa voltada a uma pandemia, mas na prática, esse é o futuro aí do curso de Direito. Imagina, eu tenho um colega que disse que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está tendo uma eficiência em decisões que nunca antes tiveram. Por quê? Como os contatos estão sendo rápidos e todos diminuiu a burocracia, o que acontece? A prestação jurisdicional está sendo cada vez mais eficiente. Imagine, há 10 anos atrás, quando eu era recém-formado, há 10 anos atrás, isso era inimaginável que você fizesse uma audiência igual nós estamos conversando com a mesma segurança jurídica. Eu acho que o aluno do curso de Direito tem que extrair daí esse ponto relevante. Muito bacana. Pessoal, agradecer aí a vocês que acompanharam a nossa live, dar algumas informações aqui para vocês antes de a gente se despedir, né? Lembrar que o Unifagoc ele oferece um atendimento psicológico online. O NAI segue, né, o Núcleo de Apoio ao Estudante segue com esse serviço, esse atendimento também de forma remota, né, como mesmo o professor citou, né, essa é uma questão aí que atingiu a todas as áreas e a faculdade também tem, nas suas várias frentes, aí, atuado de maneira remota, e esse atendimento psicológico também tem acontecido assim de maneira até intensificada nesse momento. Então, você pode entrar em contato, entrar no nosso site, pegar os contatos do NAI e fazer o seu agendamento. Além disso, o Unifagoc ele disponibilizou um canal específico para esclarecer dúvidas com relação à Covid-19. Você pode entrar, ligar para o 0800 037 5600 e se você tiver dúvidas como manter o isolamento social, como que é feita a transmissão, informações relacionadas a quem deve procurar atendimento médico, por esse canal você pode sanar todas essas dúvidas. Falar também que nós estamos disponibilizando no nosso canal do YouTube da TV Unifagoc, essas lives que temos feito aqui no Instagram, né? Já tivemos uma série de conteúdos, inclusive outras lives também do curso de Direito que está sendo aí preparada para estar disponibilizada, né? Tratamos sobre também a flexibilização da CLT com a professora Aline,
a professora Luciene também fazendo live sobre violência doméstica. Todo esse conteúdo está sendo preparado e já estamos disponibilizando no nosso canal do YouTube. Você pode conferir lá. E todas as novidades você pode continuar acessando aqui as nossas mídias sociais e o nosso site também. Professor, agradecer aí a sua disposição, ter aceito o nosso convite, compartilhar esse conhecimento e te dar a oportunidade aí também de dar suas palavras finais. Sim, primeiro te agradecer imensamente pela gentileza, o profissionalismo, o respeito com que você entrou em contato, explicou, teve uma paciência. Você representa a excelência que a Unifadoc hoje tem aqui na região e te parabenizar também, porque às vezes a gente se encontra rapidamente nos corredores ou na catraca e o contato fica muito rápido. E dizer que eu quero terminar dizendo uma coisa, que eu sempre converso com vários trabalhadores em empresas que eu vou, e eu posso dizer que hoje, aqui, nós fazemos aqui, professores, corpo administrativo da Unifadoc, é referência. Não existe nada mais gratificante como você encontra um pai de um aluno que trabalha na indústria de modas, ele vai tirar uma Bíblia, vai comprar dele e fala que o que a Unifadoc faz em relação a esse momento de crise é referência. Porque ele fala assim, o meu filho não está indo lá, o meu filho está estudando. E ele fica orgulhoso porque o esforço que ele faz. Então, eu acho, pegando um gancho com o que nós falamos do aluno de direito, eu acho que isso o aluno vai levar de coisa. Ele está numa instituição de ensino que é referência aí de adaptação em momentos difíceis. Eu queria terminar dizendo isso, que é algo que me deixa orgulhoso de fazer parte. E agradecer. Um abraço para todo mundo que acompanhou. Valeu, professor. Muito obrigado. Agradecer aí as participações da professora Aline e da professora Dani e de você que acompanhou a gente até agora. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.